para todos que estão à procura de dias melhores, ansiosos neste momento de incerteza, nublados pelo medo e pela tristeza. Deixem suas almas emergirem como pássaros cantores. Em meio ao isolamento que importuna, muito mais amor e beleza, instantes de arte para a clareza. Desejo que a luz que brilha nos una. Há séculos a vida se renova, trazendo ao mundo um universo de saber. As folhas ao chão revelam um tempo para se entender. As consequências do ser em evolução, uma estrada sem volta, o caminho do bem, mais bela a flor a desabrochar em seu coração. Que as gotas de chuva lhe toquem a alma, o seu sentimento rever. O oceano de ondas, os seus pensamentos partem de você. Faça brilhar a luz da sua alma, esquecer a sombra dos seus erros. No vasto mar de vibrações, somos o farol que brilha sem medo. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série sobre as personalidades do cristianismo e do espiritismo. E para o encontro de hoje temos como convidadas duas participantes do movimento espírita de Cachoeirinha, a presidente da Vinha de Luz e a diretora da área doutrinária da UME, Silvia e Carol. A palavra é de vocês. Olá, boa noite, irmãos. Sejamos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa União Municipal Espírita de Cachoeirinha, onde trabalhamos com muito carinho algumas personalidades que são referências para nós dentro da doutrina espírita e mais especialmente, claro, se tratando de caridade. E essa noite, então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre uma personalidade assim. Meu nome é Silvia, da Sociedade Espírita Vinha de Luz, e a nossa irmã. Boa noite, amigos, queridos irmãos. Então, eu sou a Carol, também da Sociedade Espírita Vinha de Luz, e nós participamos também, através do movimento, da UME Cachoeirinha. Nós vamos, então, fazer a prece para iniciar nosso trabalho dessa noite. Convido a todos os irmãos para nos unirmos em pensamento, levarmos esse pensamento ao Pai Menor, rogando amparo aos nossos lares, a nossa tarefa dessa noite. Que Jesus, Mestre Divino, seja conosco. Fortaleça-nos à vontade, a cada dia nos superarmos e continuarmos as suas pegadas. Agradecemos aos benfeitores espirituais do nosso movimento espírita e a eles agradecimento. Levamos o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso pedido para que sejam conosco mais um momento de estudo, de esclarecimento dentro do nosso movimento espírita de Cachoeira. Obrigada, Senhor, que assim seja.
Então, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da nossa UNE. É muita alegria da nossa parte estarmos nessa tarefa, falando de personalidades, como a gente tem sendo feito ao longo desses meses, personalidades tão importantes da nossa doutrina, em que a gente fica conhecendo um pouquinho mais sobre eles. E essa noite nós vamos falar sobre uma personagem muito especial, que se chama Joaquim Cacique de Barros. É especial porque é um apóstolo do Cristo, um apóstolo da caridade. Esse nosso irmão chegou em Porto Alegre para permanecer conosco em 1862. Com 31 anos de idade, o padre baiano Joaquim Cacique de Barros. Ele nasceu na Bahia, mais precisamente lá em Ribeira do Itajaí. Ele era uma pessoa de personalidade forte, ainda jovem, porque 31 anos é jovem, bastante jovem. Filho de José Raimundo de Barros e de Alexandrina Rosa de Barros. Esse nosso querido irmão estava muito ansioso por chegar. Ele tinha esse desejo de se encontrar com um grande amigo que também tinha sido seu conterrâneo, que era seu conterrâneo, o bispo Sebastião Dias Laranjeiras, que já trabalhava aqui em Porto Alegre. E Joaquim Cacique de Barros tinha essa vontade de chegar e começar a sua missão. Queria cumprir a sua missão, uma missão que ele tinha em mente, algo que tinha dentro do seu coração, que era de servir ao próximo, principalmente aos velhos e às crianças desvalidas, aos órfãos, aqueles que não eram bem vistos pela sociedade, aqueles irmãos que eram esquecidos. O nosso querido padre Joaquim Cacique de Barros chega com esse desejo em 1862. Mas por que será que ele se chamava? Será que o nome Cacique é o nome dele ou era um apelido? O que tu acha, Carol? Então, Silvia, a gente escuta esse nome, né? E a gente, mesmo dentro da doutrina, a gente escuta Padre Joaquim Cacique de Barros, né? E muitas coisas vêm na nossa cabeça e a gente fica pensando, mas por que será cacique, né? E cacique foi um apelido que ele ganhou ainda na infância. Ganhou esse apelido do pai dele, por ele ter, assim, uma personalidade forte, né, bastante energia, assim, um caráter muito marcante, né, e voltado para a ação, então era muito ativo, e o pai, então, né, vendo essa personalidade marcante e forte, dá esse apelido para ele, então, ainda na infância, né, mostrando para nós que nós trazemos, né, as nossas características já de uma caminhada, de uma estrada já, né, de uma bagagem que nós já trazemos. Então, sempre foi um espírito, assim, bem notável, né, pelo seu caráter. E ele sempre foi muito dedicado aos estudos, ele sempre gostou muito de estudar. Sempre teve muito apoio, assim, da família, né, e aos poucos ele foi superando algumas dificuldades que ele tinha, sempre com muito apoio da família e sempre com esse amor ao estudo, né, sempre buscou muito o conhecimento, tanto que ele conclui o curso de teologia ainda numa idade muito tenra, assim, muito jovem, e ainda não tinha condições, né, por questões de normas da época, de assumir, né, como padre. Então, ele conclui o curso muito cedo, mas ainda era muito novo para se ordenar sacerdote. Então, ele tem que ficar aguardando aquele tempo para poder assumir.
Só que esse tempo ele não ficou parado. Ele continuou se dedicando ao estudo. Ele foi buscando conhecimento, expandindo em outras áreas, em outras disciplinas, né? Porque ele também tinha vontade de se dedicar ao magistério. Então, a gente vê nesse espírito sempre a busca pelo conhecimento, né? Por conhecer mais, por se aprofundar mais. E aí, mais ou menos nessa época, ele recebe um convite. Tu sabe de quem ele recebe esse convite, Silvia? Eu já fiquei sabendo. Ele recebe esse convite do Barão de Macaúbas, que era um diretor de uma escola, o fundador de uma escola na Bahia, que se chamava Ginásio Baiano. E Joaquim, como tinha ficado esperando o momento de se ordenar padre, como tu mesmo disseste, Carol, ele não ficou parado, ele foi estudar outras cadeiras, como história, cosmografia, geografia. Então, esse Barão de Macaúbas, reconhecendo nele um grande potencial, o convida, então, para lecionar na sua escola. E ele passa, então, ele foi. E uma coisa que é muito interessante para nós, espíritas, porque a gente fala padre, o que ele tem a ver com o espiritismo? Na verdade, a personalidade dele, o caráter dele de trabalho pela caridade, isso que chama a atenção de todos os homens, independente de ser espírita ou não, né? E falando em espiritismo, assim, algumas casas espíritas têm o padre cacique como o patrono espiritual, assim como a nossa casa espírita, assim como a gente sabe de outras casas, inclusive casas no interior que tem o nome Centro Espírita Joaquim Cacique Barros. Por quê? Porque ele se tornou notável na área da caridade, de fazer o bem, né? Então, lá nessa escola, o padre cacique começa a lecionar e fica encantado com a forma de ensino, com a forma que o Barão de Macaúbas mantém a pedagogia da escola, porque ele não aceitava castigos. Aquela época, era muito comum os educandos passarem por alguns castigos até físicos, e o Barão de Macaúbas não aceitava. Ele tinha uma visão diferente. Isso nos lembra outra personalidade que a gente conhece também, né, Carol? É verdade, isso lembra, né, o nosso querido Pestalozzi, né? E Kardec, sendo discípulo de Pestalozzi, né, também nos traz esses exemplos, né, de uma educação voltada ao amor, né, ao sentimento, ao educando, né, ao cuidado. E como tu falou antes, Silvia, interessante, né, que lá no nosso evangelho a gente vai perceber, lá na passagem, né, naquele capítulo que fala fora da caridade não há salvação, que é isso que o Padre Cacique traz, né, independente do credo, da religião ou da fé que professa, né, nós todos somos irmãos, né, então, trazendo para nós a importância da prática da caridade, né? É verdade. E ele foi, e muito, muito bacana também que Joaquim Cacique, eles lá nessa escola onde ele estudava, que ele dava aula, que ele lecionava, que é a escola do Barão de Macaúbas, ele encontra duas personalidades que se tornariam muito conhecidas para a cultura brasileira, que foram Castro Alves e Rui Barbosa. Ali, personalidades importantes. Ele, como o padre, nem imaginava que aqueles dois alunos que ele encontraria nos corredores da escola se tornariam tão conhecidos do povo brasileiro. E até além, né? E eles também não imaginavam que aquele jovem, né, tão jovem ali, trabalhando, lecionando, seria alguém, seria um espírito tão promissor, tão iluminado, e que faria tanta diferença na questão espiritual.
Então, a gente, às vezes, se cruza com algumas pessoas e nem imagina a importância dessas pessoas espiritualmente falando. Não é verdade? Mas muito interessante que a gente fala de juventude, realmente ele era muito jovem, porque ele estava lecionando lá antes mesmo de se ordenar padre. E ele se ordenou padre com 22 anos, em 1853. 22 anos, e ele já tinha toda uma bagagem de pedagogia, né, de estudo, de conhecimento, como professor, e isso foi muito, muito interessante, muito bacana. Mas, infelizmente, ele não pode, infelizmente não, a gente pode dizer felizmente, ele não pode ficar muito tempo lá na Bahia, né, não conseguiu ficar. Realmente, né, ele se ordena sacerdote bem jovem e ele apresenta alguns problemas de saúde, né, e por esses problemas de saúde, ele acaba optando, então, né, por se mudar, né, da Bahia, ele sai da Bahia, então, e primeiro ele busca o Rio de Janeiro, né, onde lá ele exerce o magistério, né, lá no Mosteiro São Bento e no Colégio Pedro II. E ainda no Rio de Janeiro ele conclui mais um curso, né? Então a gente vê assim essa alma incansável e insaciável, né, de sede de conhecimento. Então lá ele conclui ainda o curso de Ciências Matemáticas, ainda no Rio de Janeiro. Mas, né, como disse a Silvia, né, por infelicidade de uns e felicidade de outros, né, não é no Rio de Janeiro que ele permanece, porque ele volta a ter problemas de saúde novamente, né, e define, então, né, decide vir para Porto Alegre. E é aí que ele chega, né, em Porto Alegre, com aquela vontade, então, né, de exercer efetivamente a sua missão, porque esses espíritos missionários, eles têm essa certeza do trabalho, né, de algo que eles têm que desenvolver. Então, ele sabia, né, que tinha um trabalho grande a ser feito, tinha aquela vontade de fazer, teve todo aquele seu esforço, né, de conhecer, de estudar, e então, por volta do ano de 1873, né, a gente percebe, já aqui em Porto Alegre, uma grande necessidade desse olhar para o abandono, né, e para o desamparo, para as pessoas que estavam, né, naquele momento passando por necessidades na cidade, né, os órfãos, os desvalidos, aquelas pessoas, como a Silvia comentou lá mais no início, que não eram bem vistas na sociedade, né, os abandonados, os desamparados. Então, crescia muito, né, essa situação em Porto Alegre, eram muitas crianças, e as autoridades da época tentavam, de alguma forma, né, suprir tudo isso. Mas a necessidade era tanta que não dava conta, né? Então, passou-se os anos, né, e essas necessidades elas não eram superadas, apesar das iniciativas das autoridades, né? E algo começou a ocorrer, né? Meio essa situação toda, né? Oi, Silvia? Não, eu digo, que bom que as coisas começaram a se mexer, se movimentar, né? E que eles começaram a sentir isso. O padre Cacete já sentia que tinha algo a mais para ser feito, que precisava ser feito, não era só alimentar naquele momento, era algo para o futuro. E em função disso, ele ficou muito encantado também quando recebeu a visita, porque no Rio Grande chegou a nos visitar, né? A situação começou a se mostrar um pouco diferente com a visita de Dom Pedro II e da sua esposa, Dona Imperatriz, né? A Imperatriz Dona Teresa Cristina, que chegaram em Porto Alegre em 1845. E ali, então, eles foram percebendo essa
essa necessidade e o pedido de alguns para que ali fosse, então, para que eles conseguissem o apoio para uma construção para que pudesse abrigar, então, esses desvalidos. Então, com o decreto assinado pelo imperador, é o decreto 439, ele deixou manifestada a vontade ali naquele decreto de que em Porto Alegre se instalasse, então, um colégio para a educação de meninas órfãs e que seria denominado, teria o nome, então, de Santa Teresa. E o terreno que foi adquirido é aquele terreno onde a gente conhece atualmente, onde tem, porque ali era uma chácara, então ali foi, hoje nós conhecemos como o Asilo de Mendicidade Joaquim Cacique de Barros, e ao lado que tem o prédio da Fase. Então, aquele espaço ali é que foi destinado para construção desse prédio lá em 1856. Então, desde 1845, com o decreto do imperador, as coisas começaram a tomar forma, com doações, o próprio imperador doou, fez doações mesmo, e outras de outras pessoas aqui de Porto Alegre mesmo, do Rio Grande do Sul. E em 1856 o prédio já estava parcialmente construído, mas apenas parcialmente construído. E o padre Joaquim, então, já imaginava, já pensava naquele prédio, mas nunca com algo assim muito, muito vivo na sua mente, né? E ele, a essa época, ele já trabalhava, né, lecionava também na escola, auxiliava o bispo Dom Sebastião Laranjeira, que era o seu conterrâneo, pelo qual ele veio buscar a companhia aqui no Rio Grande do Sul, e auxiliava esse Dom Sebastião na diocese e no seminário, que fora criado pelo antecessor de Dom Sebastião, que era o Feliciano Prates, que também tinha sido um grande sacerdote. E ali, nesse local, o Dom Sebastião acolheu, então, o padre Joaquim, e viu nele já um homem, né, um sacerdote extremamente educado, com muito talento, e que estava só acrescentando coisas boas e engrandecia o seminário Dom Feliciano. E o padre Joaquim, então, gostava de observar as pessoas que chegavam até aquele local, que frequentavam o prédio do seminário. Porque o bispo Laranjeiras, ele fazia doações, especialmente nos sábados. Aos sábados, ele fazia doações para as pessoas lá no saguão dessa diocese, e as pessoas se aglomeravam para receber algo, um donativo, um alimento, uma roupa, algumas moedas, enfim, alguma coisa que pudesse dar um apoio para eles. E nessas observações do padre Joaquim, em um dos dias em que ele viu entre os pedintes, ele observou uma mãe que tinha necessidades e carregava ali a sua filhinha também com as suas necessidades, as suas fragilidades. E ali acendeu, né, a chama. Preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. E ele, então, pede para essa mãe que possa tomar essa menina como ele ser um tutor dessa menina. E a mãe dessa menina se chamava Inácia e ela se chamava Josefina. E a partir daquele momento, houve uma grande transformação na mente do padre Joaquim. Né, Carol? Ele pedindo a permissão para essa mãe e tomando conta dessa jovem. Isso, então ele recebe, né, essa permissão da mãe e ela é considerada, então, a primeira filha, né, de Cacique de Barros, a primeira que ele encaminha, começa a cuidar, né, da educação, enfim. E
a preocupação dele era grande, né, com as meninas órfãs. Ele se preocupava muito com a situação, principalmente delas, porque naquela época, né, ser mulher já tinha bastante dificuldade, né, preconceitos, enfim, ainda mais uma menina órfã, né? Então ele se preocupava muito com as meninas, né? Então ele inicia esse trabalho com a Josefina, mas logo em seguida ele já se envolve, né, com no sentido do envolvimento, né? Ele já começa a encaminhar também outras tantas filhas do coração, né, que se achegam e que ele vai conduzindo, então, né, a educação, e ele se preocupava também com a educação moral, não só com a educação formal, né, a educação da escola, escolar, mas também com a educação moral dessas meninas, né. Ele se preocupava em educá-las também para a condução no lar, né, então era toda uma preocupação, assim, um cuidado, um desvelo com aquelas meninas, né, que ia além da educação formal. E só que vai passando o tempo e as dificuldades vão chegando, porque para tudo a gente precisa, né, de recursos, né, para manter. Então começa a ter algumas dificuldades para a manutenção dessas meninas, né? E aí ele começa a lembrar daquela obra inacabada lá na Praia de Belas, né, que a Silvia comentou há pouco, com a chegada do imperador, né, que teve o início lá, mas que tinha ficado parado, né? Então ele, com aquela energia, aquele caráter que ele tinha, né, ativo, ele tem uma ideia, assim, ele pensa que ele pode ir até o imperador para solicitar, então, né, que o imperador autorize que ele possa continuar aquela obra. Né? E aí às vezes, a gente fica pensando, né, às vezes a gente acha que é tão difícil fazer algum projeto, alguma coisa na vida da gente, algum planejamento, às vezes a gente acha que é tão difícil a gente concretizar algo, e eu fico pensando, assim, naquela época, naquela realidade, com as dificuldades daquela época, né? E esse espírito vem com essa proposta, né? Se coloca totalmente à disposição para auxiliar, né, aqueles que estão mais necessitados. Então ele reúne uma série de documentação, né, com as autoridades aqui de Porto Alegre e viaja, vai atrás do imperador para solicitar, então, a permissão, a autorização do imperador para que ele possa dar continuidade a essa obra. Né? Então, chegando lá, ele, aguardando lá o imperador, a decisão, né, do imperador, então, é dar a posse para que Cacique possa dar continuidade a essa obra. Então, ele dá a posse da chácara de Santa Teresa, né, que era o local ali todo, e determina, então, que ele pode continuar aquela obra que estava inacabada, né, que ele coloque ali, então, né, instale uma escola para essas meninas órfãs, que era a preocupação de Cacique de Barros. Para E continuar aí, essa obra. será que foi fácil, Silvia? Ah, não foi, Carol. Para continuar essa obra, Cacique recorria a todo tipo de ajuda. Toda ajuda que a população podia dar a ele. Né? Então, conta-se, né, que ele andava por todos os cantos de Porto Alegre, puxando uma carroça, né, empurrando aquela carrocinha acompanhado, porque ali ele colocava tudo que ele recebia. E ele disse que não importava o que fosse dado. Ele batia de porta em porta, pedindo qualquer ajuda que a pessoa tivesse, que pudesse disponibilizar para ele. Dizem que, inclusive, ele dizia até uma caixa de fósforos. Até isso é uma doação, até isso eu aceito, que é importante. Né? Então, ele era visto várias vezes recorrendo à caridade. Ele sempre dizia, não é para mim.
que não era para ele os pedidos, mas sim para uma obra muito maior, que ele estava trabalhando com muita vontade, né, com muito empenho. E assim ele foi, e além dos recursos que ele recebia, ele usava os próprios recursos dele, o próprio salário dele, para trabalhar, para pagar, então, os fornecedores do asilo. Ele, inclusive, fazia traduções de obras bastante instrutivas, ele traduzia para o português e tudo que entrava, essa captação de recursos era toda para pagar, então, os fornecedores. Mas muito interessante que ele, do Porto Alegre recebeu, né, em 1885, a visita da princesa Isabel no colégio de Santa Teresa. E a princesa escreve no diário, né, alguns apontamentos a respeito da visita toda, de como ela estava sendo recebida, do que ela estava vendo, e ela faz, então, várias anotações a respeito da forma da educação que estava sendo ministrada naquele colégio, tecendo vários elogios. E num deles ela diz assim: o padre parece que tem cabelinho nas ventas. Por quê? Porque o padre não parava, né? Ela dizia que ele era dotado de grandes virtudes, né? E ela fazia grandes elogios ao trabalho dele, à educação que era desenvolvida no local. Então foi muito positivo, muito bacana. E o padre cacique, quando a gente diz que ele buscava esses recursos de todas as formas, ele dizia, tem uma frase dele muito famosa, que ele diz: obra grande se faz com pouco dinheiro. E ele começou com pouco dinheiro. E a obra se tornou enorme. É uma bela obra, né? E teve apoio de muitas pessoas, de ex-alunas que já estavam casadas, professoras que tinham sido também ex-alunas do Colégio de Santa Teresa. As meninas ajudavam com as costuras que elas faziam naquela escola onde elas tinham aprendido. Elas ajudavam a botar até a mão na massa. Elas carregavam, né, o que fosse preciso, né, para fortalecer os alicerces ali, a areia, as pedras, enfim, juntamente com o padre cacique, porque ele era visto em todos os setores. E ele foi um operário, ele foi administrador da obra, e ele foi também o arquiteto dessa obra, onde ele dizia uma frase muito bonita: não quero lançar a primeira pedra, mas sim a última, porque ele queria ainda estar ali, vivo, para ver aquela obra firme e já com condições de abrigar a tantos irmãos. O que mais que nós temos, Carol, para dizer para esse povo a respeito dessa grande personagem, né, da caridade? Inclusive, né, Silvia, o apelo dele foi tão grande, o trabalho, assim, a movimentação, né, foi tão grande que até em Buenos Aires eles ouviram falar da obra, né, e o governo de Buenos Aires contribuiu, né, com essa obra também. Então, para ver o tamanho do esforço, né, que foi empreendido para que ele conseguisse concretizar, né, a sua missão, né? E assim o asilo ia tomando forma, né? Então, com a doação de muitos, né, que colaboraram com o trabalho, com o esforço, com a dedicação, então ele foi criando forma, só que quando ele estava mais ou menos assim à altura do parapeito ali das janelas, né, eles estavam até comemorando já, fazendo uma grande festa. O cacique ele envia um telegrama, né, para o imperador para dar notícias, para informar, né, e ele recebe então uma ordem do imperador para que parasse com a obra, para que não prosseguisse, né? E sem muita explicação, assim, sem ter esclarecimento do motivo, né? Simplesmente ele recebe uma ordem do imperador de que deveria parar com as obras, né? E aí muitas dúvidas ficaram no ar, né? Porque quando a gente não tem uma explicação, um motivo, algo, né, que
que nos diga o porquê e que seja condizente, então, né, a gente fica com dúvidas, né? Então, naquele momento, assim, foi muito, muito triste, assim, né, para Cacique, para todos que estavam trabalhando com muito fervor para que aquela obra saísse, né? Mas passam-se 4 anos, né? E a princesa Isabel, então, né, revoga aquela ordem dada pelo seu pai e autoriza a continuidade daquela obra, né? Só que vocês pensam que Cacique de Barros ficou parado durante esses 4 anos que a obra esteve parada? Ele não parou nem um minuto, ele continuou pedindo doações, continuou trabalhando, né, por todas aquelas pessoas que estavam cadastradas, né, no asilo, continuou se esforçando e movimentando, né, todo aquele cabedal, né, de pessoas que estavam engajadas naquele movimento, e aí a gente para pensar, né, quantas coisas a gente movimenta, né, com um sonho, né, quantas pessoas a gente envolve, quanta responsabilidade a gente tem, né, então ele não parou, ele continuou engajando as pessoas, motivando, se esforçando, trabalhando, né, até que em 1898, né, a obra estava concluída, né? Então, de 1881, quando se iniciou, né, ela se concluiu em 1898. E em 19 de junho de 1898, então, essa grande obra foi inaugurada. Que emoção, né? Imaginemos nós, assim, uma obra tão grande, tão bela, mas não só pela questão material, né? Mas por tudo que ela contém, por tudo que ela hoje mostra ao povo de Porto Alegre. Esse empenho desse grande homem. E os que hoje estão abrigados neste local. Então, assim, essa obra, ela tem algo assim, ela foi desenhada na espiritualidade. E veio a pessoa certa para concretizar essa obra, para auxiliar esse povo tão desvalido naquela época e que hoje, né, a gente sabe, abriga mais ou menos em torno de 150 idosos nesse local. O padre Cacique ficou imensamente feliz de ver aquela obra concluída e ele estar ali, vendo aquela obra, como ele disse, que era colocar a última pedra. Mas o nosso querido padre Cacique, então, desencarna aos 76 anos de idade, aqui mesmo, em Porto Alegre, no Padre Cacique, onde ele tinha um quarto, às 2 horas da manhã, com uma forte dor no peito, que foi provocada pela angina. Diz que ele acordou no início da madrugada com essa dor muito grande, que as educandas, as meninas, que tinham ele como, né, um pai, tentaram ainda auxiliar, perguntaram a ele se queria que iam chamar o médico, enfim, e ele, com acenos de cabeça, disse que não, porque ele já julgava que tudo estava acabado. Ele sabia que tudo estava acabado. E foi sepultado no cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Mas depois de 10 anos, então, do seu sepultamento, os seus restos mortais foram trasladados para o asilo de mendicidade, o asilo Padre Cacique, onde estão até hoje. E a gente fica com essa figura, com essa personalidade tão rica, tão especial, para todo movimento que se fala de caridade, para todo movimento de caridade, porque ele abriu mão dele mesmo. Ele não pensou porque ele era um padre, que iam dizer dele, educando meninas, ou buscando recursos em todos os cantos da cidade, ele não se importava com o que diziam dele, porque muitos fechavam a porta na cara do Padre Cacique,
quantos desaforos ele ouviu, mas ele nada daquilo ali mexia com ele, porque ele sabia que o mais importante era a obra a que ele estava destinado, que era a construção do Colégio de Santa Teresa e do Asilo de Mendicidade. Daí fica para a gente o quanto é importante resgatar a história desta grande personalidade, o apóstolo da caridade. E quantas personalidades assim, né, Silvia, desconhecidas, né, mas que fizeram grandiosos trabalhos, assim, procurando desenvolver o próximo, auxiliar, né, quantas e quantas histórias a gente encontra, né, que são almas, assim, que vêm comprometidas, né, com esse amor, com a caridade, né, e é um exercício diário, um convite para todos nós, né, para que nós possamos também, dentro das nossas condições, né, da realidade de cada um, nos abrir a essa proposta. Verdade. Então, queridos, esse é o nosso trabalho chega ao término. Passamos um pouquinho do horário, mas não tem como não passar, trazendo, né, essas informações tão especiais, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais desse grande homem, esse grande espírito que esteve conosco, que continua estando conosco, amparando a todos aqueles que se propõem à prática da caridade, do amor da paz. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Então, nós queremos agradecer a companhia de tantos irmãos que nos acompanharam nessa noite e vamos convidar a todos a unir os nossos pensamentos mais uma vez em agradecimento a esse Pai amoroso, justo e bom. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos caminhando, de estarmos buscando os ensinamentos do Mestre e que eles possam fazer a diferença na nossa caminhada. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor, e que nós possamos nos sentir assim, abraçados por essa espiritualidade benfeitora e seguir a nossa caminhada. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos, queridos irmãos, e até a próxima semana. Boa noite, fiquem com Deus.